Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 40, o verso de número 17. Assim está escrito: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Palavras ditas por Davi, o salmista, quando após atravessar alguns momentos na sua vida, fez esta oração a fim de que Deus o livrasse de males, de perigos e certamente do que poderia lhe acontecer. E neste último verso, ele revela a sua condição diante de Deus. Enquanto nós nos olharmos como autossuficiente, sem nenhuma necessidade, nós acharemos que tudo está no nosso controle. Mas existem momentos na nossa vida em que nós somos levados a chegar a esta conclusão do salmista Davi. Podia ter muitos bens, muitas coisas lhe fossem favoráveis, mas encontrava, vez por outra, em situações que, na linguagem dele, transcrita em vários salmos, ele chega a dizer que se não fosse a ação do Senhor Deus na vida dele, ele tinha perecido na mão dos seus inimigos, diante de dificuldades, tantos problemas que surgiram para ele. E olha que o testemunho da palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí começamos a pensar, se para um homem, segundo o coração de Deus, estes contratempos aconteciam, que dirá para nós, para mim, para você, para cada um de nós, para tantos outros por este mundo afora, o que não deve acontecer na nossa vida? Porque o pensamento das pessoas é o seguinte, bem, se existe alguém que é amado do coração de Deus, conforme disse, achei a Davi meu servo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Se este homem passou por situações angustiantes, difíceis e perigosas, e como eu dizia a princípio, as pessoas pensam que quando tem alguém comprovadamente escolhido por Deus, que agrada a Deus, que tem um chamado de Deus na sua vida, que tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida, para essa pessoa as coisas vão ser facilitadas. Mas não é assim que acontece. É justamente o contrário. Quem realmente tem promessa de Deus, tem chamado de Deus, tem um propósito de Deus para se realizar na vida, não vai ser fácil, vai encontrar momentos difíceis, embaraçosos e perigosos, mas vai precisar contar com a ajuda do Senhor Deus para socorrê-lo e livrá-lo quando estiver passando por estes vales, como que de sombra da morte, vales perigosos, escorregadios, comprometedores. Mas ao confiar no Senhor e revelar nele a sua dependência, certamente ele vai contar com a ajuda e a presença do Senhor. Ele, depois de falar sobre o propósito que os inimigos tinham com a vida dele, ele chega diante de Deus e pede para que o Senhor Deus o livre e que os seus inimigos fiquem confundidos e envergonhados. Mas mesmo nessa condição, Davi chegou a um ponto que olhou para si e disse diante de Deus: eu sou pobre e necessitado.
mas o Senhor cuida de mim. Esta expressão, o Senhor cuida de mim, ela tem um peso excelente. Todos nós, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, já temos passado por este caminho. De chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O cuidado de Deus para com a nossa vida é algo inexplicável. Como Deus cuida, que caminhos Deus faz percorrer para que a ajuda dele chegue a nós por outras mãos, dirigidas por ele. E o salmista estava dizendo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, de quem Deus cuida, pode estar passando pelo maior sofrimento, as ondas mais altas, impolutas e revoltosas, mas não importa. Se está firmado em Deus, o Senhor vai cuidar de cada um de nós. É o prazer de Deus cuidar dos seus filhos. E Ele cuida muito bem. Ele cuida melhor que uma mãe, melhor que um pai. Não há termo de comparação para avaliar o cuidado de Deus para com a nossa vida. E Ele cuida, não é tendo em vista obter de nós alguma vantagem, não. Ele cuida como expressão espontânea do seu amor, do seu plano, do seu propósito. Porque nós pertencemos a Deus. A nossa origem é dele. Ele que nos deu origem a vir e nascer neste mundo. Temos a imagem e a semelhança de Deus. Fomos criados com isto. Apesar de ofuscado pelo poder, pela força do pecado no tempo da ignorância, mas Jesus veio para realizar uma obra de resgate muito importante, de libertador, como está escrito aqui, e nos libertou. Hoje nós estamos libertos, estamos livres, estamos servindo a Deus. O valor inerente que Deus tinha colocado na nossa vida, que estava ofuscado, ele voltou novamente ao seu lugar de origem. Tanto é que a palavra de Deus diz que para Deus vale mais uma alma salva do que o mundo todo do pecado. Então veja o valor de uma única alma. Então nós somos valiosos para Deus. O cuidado de Deus é um cuidado com esmero, com amor, com ternura. Ele nos compreende, ele nos entende, ele nos pega pela mão, outras vezes nos leva sobre asas como de águias. Mas isso tudo é a representação do cuidado de Deus para a nossa vida. E o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O cuidado de Deus não falta para ninguém. Existem muitas pessoas que dizem que estão abandonados até por Deus. Não é verdade. Deus não abandona as pessoas que o desprezam e dão as costas para ele. E depois ficam a acusá-lo de que Deus abandonou, de que Deus não tem nenhuma importância para eles. Mas não é assim. O cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, o plano de Deus continua de pé. Deus sempre está vindo em direção ao homem, à mulher, para realizar o seu plano, a sua vontade, o seu propósito e nos tornar participantes da sua bênção. É que nós, às vezes, saímos fora do caminho e ficamos a desejar diante de Deus. Ele espera que tenhamos um tipo de reação e comportamento e nós agimos de maneira totalmente diferente e contrária àquilo que Deus espera de nós. E, portanto, nós é que somos os trabalhosos, damos trabalho para Deus, mas Ele cuida de nós. Ele, com amor, vai procurando trabalhar na nossa vida, nos conscientizar,
por onde nós devemos caminhar, e o cuidado, a proteção, o livramento, a direção, a provisão, o sustento, o fôlego de vida, tudo isso são os cuidados de Deus para a nossa vida. Deus abençoe, irmã Miriam Santos. Então, isso aí são os cuidados de Deus. E o salmista Davi, quando você olha quem era o salmista Davi, uma pessoa realizada, o cantor oficial de Israel, quantas melodias saíram dos lábios de Davi, com experiências vivas com Deus. Mas aqui, nesta condição, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, observe que a riqueza não é suficiente. A família, a tradição, os bens, as finanças não são suficientes para a nossa vida. Isso são apenas parte daquilo que Deus propicia, com as quais a gente podemos viver aqui na Terra. Mas existem coisas que nós dependemos diretamente de Deus. E estas coisas aparentes, externo a nós, não vão nos satisfazer. Mas o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus não começa de fora para dentro. O cuidado de Deus começa de dentro para fora. Primeiro ele cuida do centro da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito, a nossa alma. É ali que Deus começa a trabalhar. E a partir dali, os resultados vão aparecendo no exterior e nas coisas que Ele nos concedeu para delas desfrutarmos com alegria. Mas ele diz: eu sou pobre e necessitado. Quantas vezes você já disse isso a Deus? Ah, mas eu não posso dizer, porque eu não sou pobre, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas diante de Deus, como é que você está? Eu posso dizer como salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tem cuidado até hoje. E há de continuar até o fim. Portanto, eu preciso estar na posição em que o cuidado de Deus para a minha vida não me falte. Eu dependo deste cuidado. Eu preciso deste cuidado. E Deus cuida de todos nós. Deus abençoe, irmão Moisés. Deus cuida de cada um de nós. Ele diz: mas o Senhor cuida de mim. Sinta-se alvo do cuidado de Deus. Você não está só. Você não está abandonado. Você não está desamparado. Não. Deus tem um cuidado específico para a sua vida. Mas é preciso que você se revele dependente de Deus. Você não pode viver de maneira, como podemos dizer, soberba e querer o cuidado de Deus. Não. Soberba, orgulho, altivez, essas coisas não combinam. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Quando o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, ele revelou o quê? A humildade, a humilhação de alma diante de Deus. E quando nós revelamos este princípio na nossa vida, o cuidado de Deus se direciona para nós. Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso socorro, Ele nos ajuda. Ele diz: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Quer dizer, tu és aquele que me ajuda e aquele que me liberta. E nós dependemos da ajuda de Deus. Dependemos do livramento que só Deus pode conceder a cada um de nós. Nós não temos como realizar o nosso próprio livramento. Nós, às vezes, estamos num lugar, num beco meio que sem saída, e só alguém de fora que pode resolver a nossa situação. E o único que pode fazer isso é Deus. Por isso ele diz: tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus, ó meu Deus. Não te detenhas. Ou seja, não fique distante. Não pare. Não recolha a mão. Mas continue, Senhor, a cuidar de mim. Eu preciso do seu cuidado. Eu preciso do seu livramento.
eu preciso da sua ajuda, eu dependo do Senhor para viver, eu dependo do Senhor para tudo na minha vida. O salmista revelou assim, ele abriu o coração para Deus. E Deus veio em socorro dele. Deus sempre vem em socorro daqueles que se reconhecem pobres e necessitados, carentes do cuidado, da misericórdia, da provisão, da proteção, da direção, do livramento de Deus. Deus abençoe Gersilene. Então, quem precisa deste cuidado de Deus somos nós. Então, nós temos que chegar diante dele e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor é quem cuida de mim. Ele cuida de cada um de nós. Nós atravessamos momentos na vida que pensávamos que nunca íamos entrar por aquele caminho ou passar por aquele tipo de situação. Mas isso tudo são lições que Deus propicia para que a gente possa aprender. É a escola de Deus. E nós precisamos aprender, muitas das vezes, com lágrimas, com a alma aflita, angustiada, mas o cuidado de Deus não falta. Lembra do povo de Israel, quando Deus tirou do Egito, como um forte e poderosa, fez atravessar o Mar Vermelho e começaram a caminhar pelo deserto? O cuidado de Deus foi tão grande para com aquele povo, mas aquele povo foi tão ingrato diante de Deus, que todos eles pereceram no deserto. Mas olha, pela manhã, Deus mandava o maná, pela tarde Deus mandava a carne, as codornizes. Deus cuidou daquele povo. A roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu, e eles caminharam 40 anos pelo deserto. Mas perderam a bênção por quê? Começaram a murmurar e reclamar de Deus. Então Deus disse, nenhum dos que saíram do Egito vão entrar em Canaã, salvo Calebe e Josué, porque neles havia um espírito excelente. Eles não se deixaram levar e intimidar pelo tamanho do gigante, as dificuldades que eles viam a olhos físicos. Eles disseram, não, o povo é gigante, nós somos como gafanhotos, nós não vamos dar nem pro cheiro desse povo, eles vão nos devorar em segundos. Mas Josué e Calebe disse, não, o Senhor prometeu, o Senhor vai nos dar, nós vamos vencer esses gigantes, eles não são nada diante de nós. Essa terra é a promessa de Deus para nós, nós vamos tomar posse dela, sim. E o Senhor se agradou desses dois e disse, estes vão entrar na terra prometida. Mas dos que saíram do Egito, nenhum. Os que entraram, quase 3 milhões de pessoas lá para a terra de Canaã, foram aqueles que nasceram no deserto. Então eram pessoas abaixo de 40 anos. Acima de 40 anos, só Josué e Calebe. Ninguém mais do que isto. Então veja, o cuidado de Deus. E o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E ao longo dos séculos, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, Deus continua com o mesmo cuidado para com a vida de cada um de nós. O cuidado de Deus é uma forma excelente de Deus agir e fazer-nos depositar nele toda a nossa confiança. Pedro, quando escreveu, ele falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você se sente cuidado por Deus? Você tem discernimento de que o olhar de Deus está voltado para a sua vida? Os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor, à sua oração? De que a boca de Deus está voltada para transmitir palavras de alento e encorajamento para o teu coração? Você já pensou nisso? E às vezes você só olha do lado físico e só vê barreira, e só vê limitação, só vê dificuldade, intimidação, e o medo quer tomar conta da sua vida. Mas e o Deus a quem você serve? E o cuidado de Deus?
e o livramento de Deus. E quando Deus estende a mão dele para cada um de nós, ninguém pode invalidar a mão de Deus de nos abençoar. Então nós precisamos entender que nós precisamos do cuidado deste Deus. É um Deus que olha para nós. Ele se importa, sim. Não alimente um pensamento que muitas das vezes é colocado na nossa mente pelo adversário. Você não tem valor, você não significa nada, você nunca vai se levantar, você nunca vai alcançar isto, alcançar aquilo outro. Para você, sua vida terminou aqui. Não terminou, não. Há um Deus no céu que está cuidando de mim e de você. Ele vai nos levar sobre asas como de águia. Ele vai nos transportar pelo poder do seu nome. E nós vamos presenciar o cuidado de Deus para a nossa vida. Este cuidado ninguém tem condição de fazer para nós, mas Deus tem. Ele cuida muito bem de cada um de nós. Vamos então ficar na confiança em Deus, que este cuidado dele para nós é o que nós mais precisamos na vida. Muitas coisas nós podemos passar sem, mas o cuidado de Deus não. O cuidado de Deus, nós dependemos dele. E veja que cuidado excelente. Todo dia ele renova o nosso fôlego de vida. Ele coloca diante de nós mais um dia, mais uma oportunidade para que a gente possa viver e nesta oportunidade enxergar as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, o auxílio de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Então, é assim que precisamos viver. Porque se nós não acreditarmos e confiarmos em Deus, que Ele continua cuidando de cada um de nós, nós estamos fora do caminho. Estamos cansados, exaustos, estressados, aflitos, à flor da pele, sem paciência, sem tolerância, sem misericórdia. Mas quando a gente entende o cuidado de Deus, a gente descansa nas mãos do Senhor. É Ele que cuida. Deus abençoe a irmã Eliana Campos. É Ele que cuida de cada um de nós. Ele continua cuidando. Deus cuida do seu povo. Ele cuida. Nada passa desapercebido do olhar e da mão estendida de Deus para socorrer e ajudar a quem precisa. Quem sabe você tem na sua vida um testemunho que você teve este cuidado de Deus. Quem sabe hoje mesmo você foi alvo do cuidado de Deus e você está aí se regozijando, alegre, feliz, porque Deus veio ao teu encontro, cuidou da tua alma, te socorreu, te auxiliou, te orientou, te ajudou, te libertou, tirou os seus pés do caminho escorregadio, do perigo, do abismo, firmou os seus passos num caminho seguro, e você está aí agradecido, agradecida a Deus por este cuidado de Deus. O Senhor cuida de mim. Glória a Deus. Este cuidado não falta. Não tem tempo ruim para Deus. Qualquer tempo é o tempo de Deus demonstrar o cuidado dele na nossa vida. Para nós, há dias que são bons, há dias que são tristes, há dias que são angustiantes, amargurados, aflitivos, problemáticos. Mas não importa, em qualquer que seja a experiência atual que estamos atravessando, nós não podemos esquecer que há um Deus no céu que está cuidando de nós. E se Ele está cuidando, nós não temos por que desesperar. Porque o desespero anula a fé. O desespero invalida a confiança em Deus.
E se não há fé, se não há confiança em Deus, como é que as coisas de Deus vão chegar até nós? Se elas vêm através da fé, da confiança em Deus. Então nós não podemos nos deixar balançar neste fundamento de fé e confiança em Deus. Porque é por estes princípios que nós vamos perceber o cuidado de Deus para cada um de nós. Pensa sobre isto. O choro vem, a angústia vem, o sofrimento vem, a pessoa se sente só, se sente triste, se sente abandonado, mas Deus nunca abandona. Ele é um Deus presente. Por isso, um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está presente em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, é presciente. Enfim, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E nós, às vezes, não sabemos avaliar qual é a nossa necessidade. Mas há um Deus que cuida de nós. Deus abençoe a irmã Vilma Maria. Deus abençoe Sidney Silva. Então, se há um Deus que cuida de nós, por que a gente vai se afligir? Por que a gente vai achar que tudo acabou? Que a negra noite desceu e não tem como a gente vencer essa escuridão? Se há um Deus que cuida de nós, não importa. Pode a escuridão, pode a treva ser renhida. A presença de Deus, o cuidado de Deus nos manterá em segurança diante da presença do Senhor. E mais cedo do que pensamos, aquela noite vai desaparecer e o dia vai raiar com a bênção e os recursos de Deus para cada um de nós. Sinta-se cuidado pelo Senhor. Você pode dizer aí onde você está: o Senhor cuida de mim. E como cuida? Como tem cuidado? Cuidado de Deus é incomparável. Não há nenhum outro na terra a se comparar com a maneira com que Deus cuida de cada um de nós. Às vezes a gente passa um dia atribulado, aflito, angustiado, cabeça pesada, coração parece que quer sair do lugar, mas você entrega a vida a Deus e vai repousar. Na noite, o Senhor Deus vem e cuida, traz o refrigério, traz o descanso, traz o conforto. No dia seguinte, quando acordamos com uma outra visão. Acordamos com um outro propósito no coração. O que foi isso? O cuidado de Deus. Enquanto a gente estava repousando, aflito, angustiante e pesaroso, Deus estava cuidando da nossa vida. Então o cuidado de Deus nunca vai faltar. Nem para mim e nem para você. O cuidado de Deus não é limitado. O cuidado de Deus é a expressão maior do amor dele e da sua misericórdia para conosco. Ele nos conhece, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe como cuidar de você. Confia no Senhor, espera nele, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Cuidado de Deus está fluindo para a sua vida. A brisa vai chegar. A paz vai tomar conta. Tranquilidade, firmeza, segurança vai ser real na sua vida. Isto é o resultado do cuidado de Deus. Ele continua cuidando. Deus abençoe o irmão Damião Teles. Ele continua cuidando e continuará. O salmista teve essa experiência. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que expressão maravilhosa. O cuidado de Deus. Eu hoje vou repousar tranquilo,
porque sinto-me cuidado por Deus. Você também está sendo cuidado por Deus. Nunca duvide disso. Nunca desacredite disso. Firma-te em Deus e desfrute deste maravilhoso cuidado de Deus para com a sua vida, e você vai ver mudanças significativas no seu viver. A paz, o contentamento e a segurança virão habitar no seu coração. Pense nisto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.